Então o tema da mensagem hoje é Vivendo para o Senhor. Ou seja, a unidade em meio às diferenças, né? Aqui no capítulo 14, Paulo ele vai tratar de um tema importantíssimo. Mas antes de nós lermos aí o texto, imagine comigo. Imagine você, né? Algumas famílias elas têm algumas tradições. Como, por exemplo, no domingo, reunir todo mundo para almoçar, né? E aí, via de regra, fazem aquele banquete. Imagine então, se você tem esse costume, ou mesmo que você não tenha, imagine comigo uma família, uma grande família, reunida para almoçar, para o almoço aí de domingo. Alguns gostam de arroz com feijão, outros preferem macarronada, macarrão, algo do tipo. Alguns gostam de pimenta, bastante pimenta, outros detestam pimenta, eles não gostam. Eu sei que a carne está difícil, mas para efeito de ilustração, vamos pensar na carne, né? Imagine, alguns gostam de carne bem passada, outros gostam do boi berrando, como diz o ditado, né? Olha, derramando sangue. Mas ali ao redor da mesa, o que importa não é quem tem o prato mais bonito ou quem tem um gosto um pouquinho mais refinado. Não é este o grande ponto desta reunião. O que importa, de fato, é que são uma família. Eles estão ali reunidos, né? E se for um cristão, ele faz tudo para a glória de Deus. Paulo vai dizer isso em Coríntios, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então, o principal é isso, a família reunida e agradecendo a Deus. Ou seja, mesmo com essas diferenças, né? Ninguém se levanta da mesa porque não gostou. Olha, o outro colocou demais pimenta na comida dele, ou o outro chegou aqui com um boi berrando no seu prato. Não vamos acabar com tudo isso. Ninguém faz isso. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, acontece algo bem semelhante. É exatamente isso que acontece na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque veja, cada um de nós temos costumes diferentes. Viemos de criações diferentes, de famílias diferentes, e nós estamos aqui juntos para celebrarmos ao Senhor. Mas, ainda com essa ilustração, pensemos em outra ilustração. Se Deus hoje olhasse para o seu coração, o que Deus irá enxergar em seu coração, tratando-se dos seus irmãos na fé? E aí eu vou te explicar o quê. Se Deus olhasse hoje para o seu coração, Ele veria no seu coração mais amor pelos seus irmãos? Ou, se Deus olhasse hoje para o seu coração, o que Ele mais acharia em seu coração eram julgamentos ocultos que estão no seu coração com relação ao seu irmão? Porque, afinal de contas, nós somos rápidos para formarmos opiniões, não é? Não é verdade? Todos nós vivemos em uma época assim. Somos rápidos para decidirmos quem é espiritual e quem é fraco na fé. Porque é este ponto que Paulo vai tratar aqui em Romanos capítulo 14. Mas será se eu e você, nós realmente estamos vendo como Deus vê? Ou será se nós temos conduzido as nossas vidas e qual é a posição, a postura que nós temos para com o nosso irmão da fé? Será se é uma posição bíblica, uma atitude bíblica que nós temos cultivado para com o nosso irmão? O apóstolo Paulo vai nos chamar a refletirmos sobre isso. Será que nós estamos vivendo para o Senhor ou nós estamos vivendo para satisfazer o nosso próprio orgulho espiritual? Não, porque eu sou o detentor da verdade. Eu tenho muito mais conhecimento do que o meu irmão, do que o irmão que está ao meu lado. Então veja, Paulo aqui no capítulo 14, Paulo agora, ele está caminhando para o fim da sua epístola. Praticamente Paulo vai tratar deste assunto do capítulo 14, do verso 1, até o capítulo 15, no verso 13. Então nós teremos aí mais, pelo menos, no mínimo, umas 2 pregações tratando deste ponto. Paulo aqui, o tema central é a liberdade cristã. E não apenas a liberdade e o amor. E ele diz que nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. A nossa atitude para com os nossos irmãos fracos na fé, que ele vai usar esta expressão, não é minha, do apóstolo Paulo, ele diz que o mais maduro, ou seja, o maduro na fé, o forte na fé, ele tem que acolher o mais fraco na fé. Então vai ter esse paralelo. Ele vai tratar esse ponto aqui no capítulo 14, do verso 1 até o capítulo 15, no verso 13. Ele vai usar ali argumentos diferentes para tratar do mesmo ponto. E aí, então, ele já vai encaminhar para o fim. Porque logo após isso, do verso 13, ele fala mais algumas coisas e, de repente, ele já começa a se despedir. Então, esse assunto é de suma importância, né? Ele vai mostrar, de um lado, algumas pessoas que tratavam os seus irmãos com desprezo. Em contrapartida, nós tínhamos e temos
aqueles irmãos que estavam olhando para os outros irmãos em tom de julgamento. Ou seja, os dois estavam errados. Os dois estavam errados. Paulo diz que o forte na fé, e Paulo se considerava forte na fé, no sentido de que pela graça de Deus ele tinha conhecimento, e por isso ele desfrutava desta liberdade cristã, em amor para com os seus irmãos, mas ele desfrutava da liberdade. Mas ele diz, olha, que muitos fortes na fé, eles olham para os fracos na fé com desprezo. Tipo assim, puxa, olha que pessoa fraca, não crê em Deus, não tem fé. E em contrapartida ele diz que os fracos olhavam para os fortes, aonde eles tinham convicções daquilo que eles estavam fazendo, e então os fracos começavam a emitir julgamentos. Como assim? Porque nós vamos iniciar aqui falando sobre comida e bebida, e sobre dias e festas. Esse é o primeiro ponto que ele vai abordar. A primeira polêmica que estava ali na igreja em Roma. Então você não pode perder de vista que Paulo ele está escrevendo a sua epístola para a igreja que está em Roma, e a igreja que está em Roma, haviam ali na igreja em Roma, judeus e gentios. Meu irmão, eram dois povos completamente diferentes, com costumes diferentes, com culturas diferentes e práticas diferentes. Agora eles estão unidos no mesmo lugar para celebrar ao Senhor, e é claro que isso gerou um grande conflito na igreja. Porque veja, a maior parte dos gentios eram ex-idólatras, vieram do paganismo e se converteram ao cristianismo. E dentro desse grupo ainda você tinha aquelas pessoas que se consideravam espirituais demais, eles guardavam os mandamentos e então eles se consideravam espirituais demais, e quando eles olhavam para um profano, ou seja, ele tinha a habilidade, ou seja, ele desenvolvia ali a arte de criar divisão, dizendo exatamente isso. Eu sou melhor do que ele, porque eu guardo esses mandamentos. E não apenas isso. Naquela igreja você tinha os judeus. Aqueles homens que tinham práticas, que eles tinham uma dieta, e eles seguiam a dieta, e eles tinham algumas festas, algumas celebrações, que eles praticaram a vida inteira. E de repente agora, a liberdade que nós temos em Cristo, aquilo que era sombra se cumpriu em Cristo, e Paulo está dizendo, nós temos liberdade, nós não precisamos mais disso. Alguns vão dizer, olha, esse texto é muito polêmico, e é claro que ele é difícil. Claro que ele é difícil. Porque aqui Paulo ele vai tratar de comida e bebida, de dias, depois ele vai tratar de bebidas, aqui ele vai tratar primeiro sobre comida e dias, depois ele vai tratar sobre bebida. Se ele pode ou não beber, se ele deveria ou não beber, e por aí vai. Então é claro que isso nós aplicamos em toda a igreja, em toda a esfera das nossas vidas. Porque veja, no contexto da igreja, há muitas polêmicas, há muitas dúvidas em coisas que são secundárias, não são princípios centrais da fé. Ou seja, não é nada central da nossa fé, não é essencial. Porque aquilo que é essencial, ou seja, princípio central da fé, é inegociável. Nós não negociamos. Paulo não está abrindo margem para isso. Olha, o irmão é fraco na fé, mas ele está negociando a verdade, o princípio central da fé em Cristo Jesus. Não, isso nós não negociamos. Isso nós não temos que agir com amor. Não, ele tem que ser exortado, disciplinado, ele precisa ser instruído. Isso aí que ele está falando é uma heresia, é uma baboseira. Não, ninguém pode segui-lo. Mas aqui Paulo ele vai mostrar exatamente isso para mim e para você. Então vamos ler, conforme eu vou lendo, a gente já vai explicando aí o texto. A tolerância para com os fracos na fé. Então ele começa dizendo, acolhei o fraco na fé. Mas ele diz, olha, acolha um fraco na fé, mas não é para você ficar debatendo opiniões, não. Porque principalmente nós reformados, que temos essa tendência de cair nesse erro, de queremos nos mostrar superiores aos outros. E lembre-se, aqui Paulo ele não está falando de um cristão e de um ímpio. Não. Paulo vai dar dois exemplos de um cristão forte e de um cristão fraco. Mas os dois são cristãos. Paulo não está dizendo que os fracos estavam agindo por pirraça ou na maldade. Ele não está dizendo isso. Paulo também não está dizendo que os fortes da fé, os que eram fortes na fé, estavam agindo também apenas na maldade. Não, os dois estavam buscando agradar o seu Senhor. Então você não pode perder esse foco. Os dois são crentes, o forte na fé e o fraco na fé. Os dois são cristãos. E aí Paulo começa dizendo, olha, acolheis o fraco na fé, mas não para debater de suas opiniões. Aí ele começa. Aqui nesse texto, aí, do verso 1 ao verso 12, as duas coisas que ele vai tratar é sobre comida
e sobre dias. Então ele começa no verso 2 dizendo: um crê que pode comer de tudo, o outro, que é fraco, come só verduras e legumes. Talvez eles estivessem se espelhando lá em Daniel, não é? Que Daniel decidiu se abster de carnes, viver à base de legumes, né? Uma dieta aí um pouquinho mais rigorosa. Talvez eles olharam para Daniel e viram no padrão de Daniel um líder. Vamos seguir o que Daniel estava dizendo. E aí você tem que se atentar, por quê? Imagine você indo diante de uma cultura romana ali, e você está naquele período. Imagine você indo a um açougue, né? Vamos assim pensar. E aí você não sabia. Haviam vários deuses. O povo era idólatra. E aí então, provavelmente o que estava passando na cabeça, não vou comprar carne no açougue. Vai que o açougue do seu Zé lá, ele consagrou as carnes às divindades. Não, eu não vou comer tal coisa, como que eu vou fazer isso? Não, eu não vou comer isso. E aí Paulo, né, você tem que se lembrar do que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios também, no capítulo 8, e por aí vai. Paulo vai dizer que o ídolo em si mesmo não é nada. Não existe outro Deus a não ser o Senhor. Então, para aquele que tem em sua mente muito bem definido, ele não tem nenhum problema, né? E aí nós vamos fazer diversas aplicações ao longo dessas mensagens, né? Balinha de São Cosme e Damião, né? Pode ou não pode? Né? Pode isso, pode aquilo. Aí você vai ter essa resposta para tudo aí, se Deus assim permitir. Mas vamos lá, verso 2. Um crê que pode comer de tudo, e o outro, que é fraco, come só verdura e legumes. E aí, olha a exortação. Ele não está dizendo que o fraco na fé, ele está certo por se abster da carne. Não, ele não está dizendo. Ele vai orientar, ele precisa amadurecer. Mas, em contrapartida, o maduro, né, ou seja, aquele que tem um amadurecimento, ele precisa ter paciência e amor para com o seu irmão fraco na fé. Aí o verso 3 ele diz: olha, quem come, não despreze quem não come. Se o cara não gosta, né? Olha, se você não come, se você come, não despreze quem não come. Porque vamos imaginar, olha, a carne é um animal sufocado, né? Ou qualquer outro exemplo que você queira aí. Não, isso aqui não pode. O fraco ele vai dizer, isso aqui não pode em hipótese alguma. Paulo está dizendo, olha, aquele que come, não despreze quem não come. E quem não come, não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Ou seja, olha o argumento que ele está dizendo. Aquele que come, não julgue quem não come. E quem não come também não fica apontando o dedo para quem come. Porque Deus o acolheu. Deus nos acolheu. E ele diz que esse é o argumento para que eu e você possamos ter paciência uns com os outros. Porque quando Deus nos recebeu, quando Deus nos acolheu, nós éramos ainda inimigos de Deus. E Deus nos acolheu. E aí, verso 4, ele diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Ou seja, a ótica do apóstolo Paulo aqui é a seguinte: você está pensando que o seu irmão é seu servo? Não, o seu irmão não é o seu servo. O seu irmão não está abaixo de você. O seu irmão é servo de Deus. E nós precisamos entender isso. O nosso irmão não é nosso servo. Ele é servo de Deus. E ele vai continuar a leitura, a explicação. E para o seu próprio Senhor, que ele está em pé ou cai. Mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Então o que Paulo estava dizendo é, se coloque no seu lugar. Você não manda na vida do seu irmão. Ele não é o seu servo. Ele é servo de Deus. E aí agora ele vai entrar com o segundo ponto. Uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro, mas outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Então aqui você tem que prestar atenção no texto. Está vendo? Paulo está dizendo, olha, um considera um dia mais importante do que o outro julga iguais todos os dias. E aí ele diz o seguinte, olha, cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Então o que Paulo está tratando aqui são de coisas secundárias. Não são coisas centrais da nossa fé. Porque veja, ele não está falando aqui da lei moral, algo que está relacionado à vida eterna e à salvação. Porque imagine, se ele tivesse, vamos fazer uma aplicação aqui aos 10 mandamentos. Se Paulo dissesse, olha, as pessoas, hoje nós somos livres em Cristo Jesus e cada um pode fazer o que lhe dá na telha. Imagine então, olha, se você acha que o adultério é normal, vai e adultere, não tem problema nenhum. Cada um tenha isso bem definido em sua mente. Não é disso que ele está tratando. Então o que ele está colocando aqui, comida, bebida,
comida, né, no caso aqui específico. E esses dias e festas e celebrações não eram pontos centrais da fé. Eram coisas secundárias. E nesses pontos, em coisas secundárias, eu e você, nós precisamos aprender a exercer o amor, a praticar o amor fraternal. Ter paciência com o mais fraco na fé, e o mais fraco na fé, que às vezes ele ainda não atingiu por algum motivo ou outro, seja por conta de cultura, ou até mesmo porque é novo na fé, maduro na fé. Porque não interessa, meu irmão, às vezes você pode ter 20 anos de crente e você é iniciante na fé cristã. Você está iniciando na fé cristã, está dando os primeiros passos. Não é tempo de igreja, nós precisamos buscar esse desenvolvimento, crescer espiritualmente, amadurecer, a nossa fé tem que ser robusta. Então aí você, em contrapartida, você precisa ter paciência com aquele que é mais novo na fé, mais fraco na fé, usando aqui a linguagem do apóstolo Paulo. E aí, é claro que o mais fraco na fé também não pode olhar com esse tom de olhar de julgamento para aquele que está em sua mente e em sua consciência extremamente convicto de que o que ele está fazendo não fere em nada a palavra de Deus, ou ele não transgride nenhum mandamento da parte de Deus. E aí então, verso 6, ele continua. Aquele que observa um dia, veja, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. Então, olha, um guarda dias e ele faz isso para o Senhor. Um come para o Senhor. E aí ele dá graças a Deus. E ainda seguindo no verso 6. E quem não come, para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. Então o objetivo dos dois, seja aquele que come a carne, ou aquele que guarda, ou não guarda os dias ali específicos, ele está fazendo para Deus. E o que não come, ele está fazendo para Deus. E que guarda alguns dias, ele está fazendo para Deus. Então você não pode perder esse ponto. E aí ele diz, olha, nenhum de vós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Ou seja, então toda a perspectiva gira em torno disso. Olha, eu vivo para Deus. Eu busco fazer a vontade do meu Deus. Porque foi com este propósito que Cristo morreu e tornou a viver, para ser o Senhor, tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Seja o fraco. Por que você está julgando o seu irmão aí? Você está dizendo aí que ele não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ou também, por que desprezas o teu irmão, o forte na fé? Por que você está desprezando o seu irmão aí? Por que você está olhando para ele com esse olhar de desprezo aí? Ah, deixa ele comer lá a cenoura. E eu vou aproveitar aqui a carninha mal passada. Boi berrando. Não, já que ele não quer, o problema é dele. Mas ele diz, olha, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo aqui em outras palavras é cada um dia todos nós estaremos diante de Deus e cada um vai dar conta de si mesmo. Ou seja, você, meu irmão, não vai dar conta do seu vizinho. Você vai dar conta da sua vida. E aí a importância de nós também estarmos, a nossa consciência está presa à palavra de Deus. E aí ele continua, verso 11, porque está escrito, juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aí no verso 14, que não é o meu tema, mas vamos ler só o verso 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera. Para esse é impuro. Lá no verso 20, parte B do verso, ele diz, na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vê nisso um motivo de tropeço. Por aí vai. Então aqui Paulo ele inicia o capítulo 14 de Romanos, tratando de uma questão de suma importância à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que estava em Roma. Ele vai tratar aqui da liberdade que nós temos em Cristo, de desfrutarmos do que nos cerca, excluindo, é claro, atos pecaminosos. Mas veja, o apóstolo Paulo, ele tinha uma habilidade, ele tinha tato para lidar com as pessoas. Ele tinha esse tato, ele sabia se relacionar muito bem com judeus e com gentios. E não me entenda mal, não estou dizendo que o apóstolo Paulo era um político, que Paulo estava querendo agradar os dois grupos. Não, não.
Paulo ele se relacionava muito bem enquanto vivia com os judeus. E ele seguia ali, ele se adaptava àquela realidade, mas ele também sabia se conduzir e viver e estar ali com os gentios e orientá-los a partir da Escritura. E ele mesmo vivendo com esses dois grupos totalmente diferentes, Paulo não se deixava se contaminar por conceitos pecaminosos daquela geração e daquelas culturas. E aí, então, mais uma vez, lembre-se disso. Não estou dizendo que ele era um político, um marqueteiro que estava querendo agradar todo mundo. Não. Em hipótese alguma. Paulo ele está mostrando aqui que essa liberdade que ele tinha em Cristo, porque ele vai dizer isso no verso 15, nós que somos fortes, então ele se considerava forte. Ele diz, olha, essa liberdade que eu tenho hoje, que eu posso viver, é justamente porque eu tenho amadurecido a cada dia. Ou seja, ele tinha uma personalidade amadurecida, ele conhecia a Deus. E ele vivia uma vida equilibrada. E por isso ele podia desfrutar de tudo aquilo que lhe fora concedido pela graça de Deus. Tanto que ele diz, olha, para mim não há nada impuro. Para mim está ótimo. Puxa, mas hoje tem muita gente que quer ser mais santo do que Deus? Não. Deus falou, isso aqui você pode comer. Não posso comer. Tem gente que quer ser mais santo que Deus. Nós vamos até onde a Escritura diz. Então, essa liberdade que Paulo tinha, ela sempre tinha um limite. Um importante limite. Que o objetivo de Paulo era pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de Cristo Jesus, ou seja, propagar o Evangelho que visava o bem supremo daqueles que eram alcançados pela graça de Deus, ou seja, para que eles conhecessem a Cristo e a cada dia eles se desenvolvessem como seres humanos, como cristãos, e conhecessem a Deus de verdade. Então aqui ele está deixando de maneira muito clara que nem todo mundo que está dentro de uma comunidade, eles têm a mesma maturidade espiritual. E eu e você precisamos entender esse princípio. Nem todo mundo que está na mesma comunidade tem a mesma maturidade espiritual. E Paulo, ele impunha a si mesmo esse limite. Ele tinha certeza, ele tinha ciência que nem todos tinham a mesma maturidade que ele havia alcançado pela graça de Deus. E por isso, então, ele expressa e ele nos conduz a isso. Olha, precisamos exercer ou colocar em prática esse amor fraternal. Paulo sabia que muitos dos que estavam lendo ou leriam a sua carta eram débeis na fé, eram fracos na fé. Em algumas traduções trazem como enfermo na fé. Paulo tinha ciência disso. Ele sabia que esses irmãos precisavam, eles eram carentes e precisavam de instrução. Então, com isso em mente, o apóstolo diz que esses irmãos da comunidade da fé deveriam ser acolhidos. Veja, tendo este entendimento, que a maioria, muitos, eram débeis na fé, Paulo diz para os mais fortes, vocês têm que acolher esses irmãos em amor, com carinho, com compreensão. E não apenas isso, vocês precisam aconselhar, vocês precisam orientar. Esses irmãos, eles precisam se desenvolver, crescer. Então Paulo está nos ensinando aqui que eu e você, nós devemos evitar debates inúteis. Tem gente que é militante, ele pega uma causa que não é o centro da fé cristã, que não é princípio essencial da fé cristã, ele começa a militar. Vira um militante daquela causa, e vai para a página de Facebook, e vai não sei para onde, e cria uma polêmica gigantesca. Paulo está dizendo, olha, nós devemos evitar debates inúteis. Ou seja, as coisas secundárias que não são princípios centrais da nossa fé, nós não devemos ficar perdendo tempo. Tem gente que ele acha que ele vai destruir o mundo. Ele pega um ponto que não é essencial e começa a atacar todo mundo. Ou seja, Paulo recomenda aos crentes que estão em Roma a evitar esses debates inúteis acerca de questões diárias da vida, ou seja, coisas cotidianas, que muitos ainda não estavam preparados. Como aqui, comida e dias. Uma coisa que pode parecer ser simples, mas não é. E aí ele diz, olha, os fracos na fé, eles se deixavam abater facilmente pela atitude livre e decidida daqueles que eram mais maduros. Ou seja, diante de situações que não representavam qualquer desobediência a Deus, a consciência deles estava em paz. Eu não estou desagradando a Deus por comer determinado alimento. E eles tinham essa convicção.
Deus abençoou, Deus purificou. E eu não tenho nenhum problema. Mas aí o fraco na fé, ele se deixava ser abatido. Como que você está comendo isso? Como que você comprou a carne lá no açougue, lá que o cara sacrificou a ídolos? Como? Cadê a sua espiritualidade? Sabia que você não era espiritual. O fraco na fé, ele se deixava abater. Só que aí você tem o forte, os fortes da fé, na fé, que eles acabavam desprezando os mais fracos. Olhavam e diziam: Ih, vocês são um bando de imaturos. Mesmo que não verbalizasse, talvez. Mas, coitado, deixa ele lá comendo a cenourinha dele, né, e vamos continuar aqui nos alimentando. Então veja, qual que era a raiz do problema? Basicamente nesses versos, primeiro, o que se devia ou não devia comer. Segundo, no verso 5, né, a observância religiosa de certos dias, considerado por alguns mais sagrados. Então essa aqui era a raiz do problema. Ambas questões extremamente conflitantes. E não mudou. Né? Hoje, quantos embates são levantados ainda com relação a algumas coisas, né? Como eu disse, com relação ao instrumento, se você olha para a história da igreja, até hoje algumas igrejas têm problema com bateria e guitarra. Né? Divisões surgiram no seio da igreja por conta de instrumentos, que eram coisas secundárias, né? Mas que geraram uma polêmica gigantesca. Agora, Paulo está escrevendo por esta igreja que era constituída por judeus e gentios. Então, as exortações contidas aqui no capítulo 14 sobre este assunto apontam para duas marcas que elas não deveriam ser apagadas do cristianismo, ou da minha vida e da sua vida. Pelo menos duas marcas, a liberdade e o amor. Porque é disso que Paulo está tratando aqui. Ou seja, aonde quer, né, ou seja, essas marcas, elas devem existir aonde quer que você pretenda viver uma vida cristã. Independente de qual comunidade você congregue, você precisa ter essas marcas. A liberdade e o amor. Liberdade para entender que nós somos livres para comer ou beber, desde que o nome de Cristo não seja desonrado. Então eu tenho liberdade para isso. Eu não vejo nenhum problema. Mas eu também tenho que ter amor. Amor para compreender aquele irmão que talvez ele esteja dando os primeiros passos na fé cristã. E a fraqueza dele deve ser entendida pelo nosso amor. E como esse amor se revela? Paulo está dizendo, esse amor ele se materializa ou ele se revela quando nós acolhemos aquele mais fraco. Temos paciência com o mais fraco. E não apenas isso. Muitas vezes, o forte ele vai se privar de algo, mesmo que isso seja lícito, ele vai se privar em amor dos mais fracos. Ou seja, eu não vou fazer tal coisa, estou no meu direito, não vejo que isso é pecado, mas eu não vou fazer para não ferir a consciência do outro. E aí, só abrindo um parênteses, não é o tema de hoje, mas vai chegar um momento que as pessoas vão ficar escandalizadas. Essa é a grande realidade. Até mesmo hoje, por exemplo, quando o evangelho genuíno é pregado, o evangelho bíblico, ele já causa escândalo em muitas pessoas. Porque hoje só se fala sobre bênção, consolo, refúgio, refrigério. O evangelho não é só isso. O evangelho é boa notícia, mas antes da boa notícia vem a má notícia, a exposição da lei. Então, quando você prega o verdadeiro evangelho, você já causa escândalo. As pessoas já ficam escandalizadas. Muitos ficam irados ao ouvir isso. Mas veja, então vai chegar momentos que, é claro, Jesus chegou numa situação assim, não foi? Os fariseus ficaram escandalizados quando ele foi colher espigas. Não foi? E ele deixou de fazer isso? Ora, entendemos que Jesus não tinha pecado. E em nenhum momento ele pecou. Então quem estava errado, o problema estavam com os fariseus, que ficaram indignados por ele fazer aquilo. Então o problema não era com Cristo, o problema era com aqueles homens. Então, há momentos e há coisas em nossas vidas que nós vamos sim, as pessoas vão ficar escandalizadas. E nós não vamos tentar retratar isso. Mas isso aí vou explicar mais adiante. Então, primeiro, Paulo ele está nos mostrando aqui que o tempo ou tão pouco lugar podem determinar o nosso comportamento. Veja, judeus e gentios. Culturas totalmente diferentes. Com práticas totalmente diferentes. Paulo está mostrando aqui, olha, não é o tempo ou o lugar podem determinar o seu comportamento. Ou seja, em resumo,
Sempre nós devemos ser conduzidos pela Escritura. A palavra de Deus, ela é inerrante. Eu e você devemos ser conduzidos pela Escritura. E é claro que nós viemos de uma família, viemos de uma tradição e de uma cultura. E então, via de regra, nós somos fortemente influenciados por essa cultura. E às vezes podemos carregar ranço lá do catolicismo ainda. Ou de qualquer outro lugar que você frequentou. Você tem que ficar atento a isso. Eu preciso ser conduzido pela palavra de Deus. Para muitos, a Bíblia é algo ultrapassado. Para muitos, né, como alguns pastores já estão chegando a dizer, a Bíblia precisa ser atualizada. Porque, veja, muitos hoje já se perguntam, né, por que o manter a relação fora do casamento é errado? Olha, nós estamos num mundo completamente moderno, vivemos em outro tempo. Esquece o que a Bíblia diz. Outros podem alegar, mas qual o problema? Qual o problema em se embriagar? Vivemos em outra época. Então Paulo está dizendo, olha, tomem cuidado. O comportamento de vocês é determinado pela Escritura. Então, o que você come ou não come não é determinado por aquilo que eu acho, mas o que a minha Escritura diz, o que a minha Bíblia diz. Se a minha Bíblia diz, acabou. Aquele mais forte na fé, ele entendeu e não há dúvida em sua consciência, a sua consciência não o acusa, acabou. Agora, se aquele que é mais fraco na fé, a consciência dele acusa tal coisa, ele não deve fazer. É isso que Paulo vai tratar nos versos a seguir, do verso 13 em diante. Ele diz, olha, se você tem dúvida de algo, você não deve fazer. Porque se você faz com dúvida, isso não procede de fé. Então, se não procede de fé, é pecado. Imagine, olha, para alguém comer uma carne sufocada ali é pecado. Para o outro não é pecado. O que come, ele não pode ficar olhando e dizendo, olha, você tem que comer, você tem que comer, você tem que fazer isso. Porque para ele, às vezes, há conflitos. Eu não devo fazer. E aí, às vezes, por conta da sua postura, o outro acaba fazendo, mas aí ele vai comer uma carne ali, e aí ele pode, a consciência dele, feriu a consciência dele. Para ele isso aqui é errado, eu não posso comer essa carne. E aí, então, se não procede de fé, é pecado. Se ele pecou, ele está errado. Então, é nesse quesito que Paulo está falando, olha, tomem cuidado. Tomem cuidado conforme vocês estão lidando. Né? Segundo, né, a igreja é um local, não é local para disputas secundárias. A igreja não é local para isso, para disputas secundárias de coisas que não são centrais, princípios centrais da nossa fé. A igreja é um lugar para exercermos o amor fraternal. Ou seja, termos paciência uns com os outros. Paulo ele estava combatendo os cristãos em Roma que estavam transformando coisas secundárias, como alimentos e dias sagrados, em essência do cristianismo. Tem pessoa que diz, não, se fulano comer tal coisa, pronto. Não pode ser cristão. Não pode ser salvo. É impossível que uma pessoa dessa é crente de verdade. Era isso que eles estavam fazendo lá em Roma. Eles estavam pegando coisas secundárias, como alimentos e dias sagrados, e estavam colocando ali como essência do cristianismo, princípio central da fé. Ou seja, ou você faz, ou você não faz. Então veja, os fracos pecavam porque eles tinham um zelo sem entendimento. Paulo está dizendo, vocês estão pecando porque vocês têm um zelo sem entendimento, está faltando conhecimento. Mas Paulo também diz de maneira muito clara, ele mostra aqui a todos nós, que os fortes na fé também pecavam porque eles tinham entendimento, mas era desprovido de amor. Eles tinham entendimento, estava muito bem definido na mente deles e no coração e na consciência, mas eles não tinham amor para com os outros. Então, como cristãos, nós fomos chamados a não exaltar as coisas não essenciais. Especialmente essas coisas relacionadas a costumes e rituais. Nós não fomos chamados para isso. Então veja, imagina ali, você tem numa igreja, como eu disse, ex-idólatras, vindo do paganismo, convertidos ao cristianismo. Você tinha aqueles que consideravam tops, né? Poxa, eu sou santo, e olhava para o profano e dizia, eu sou melhor que ele. E não apenas isso, você tinha os legalistas, né? Os judeus, possivelmente ali os judeus, que seguiam uma dieta religiosa, eles tinham o calendário judaico. E Paulo está dizendo, escrevendo a sua epístola, a esse povo. Mas ele deixa de maneira muito clara. Nós precisamos, o forte, ele deve acolher o fraco, e o fraco, ele não deve julgar o forte. E nós precisamos desenvolver isso. Então, o que está diante de nós, né, para encerrarmos aí, caminharmos para o fim, primeiro é essa aceitação do irmão.
ou acolher o mais fraco na fé. Se você já tem uma certa maturidade e você enxerga essa liberdade em Cristo Jesus, mas note, essa liberdade que Paulo está tratando aqui, não é liberdade para você fazer o que dá na telha, não, com relação ao pecado. Não tem nada a ver. Muitas pessoas vão pegar esse texto para tentar argumentar isso. Ah, eu posso viver uma vida de qualquer maneira, porque eu sou livre em Cristo Jesus. Não, Paulo não está tratando disso. Paulo está falando aqui de comida e de dias. Ele está dizendo, olha, tomem cuidado, vocês precisam acolher o que é fraco na fé. Mas ele diz, olha, acolham o fraco na fé, não é para vocês ficar discutindo opiniões, não. Exerçam o amor fraternal. Então grave isso, olha, o que significa ser fraco na fé? Ele não é um ímpio, ele é cristão também, ele é seu irmão na fé. Que hoje, por uma certa limitação, ele talvez não tenha o mesmo entendimento ou amadurecimento espiritual que você tem. Seja por conta da cultura ou por conta até mesmo do tempo que ele tem na fé. E aí o mais forte ele precisa acolher. O fraco na fé não significa dizer que é alguém desprovido da fé verdadeira. Não, porque Paulo está dizendo que eles são crentes e que Deus os acolheu. Então, se Deus acolheu o fraco, quem somos nós para não acolher? Paulo diz, tomem cuidado. Ou seja, Paulo está dizendo que o fraco na fé é aquela pessoa que por falta de maturidade ou por uma influência cultural, ele ainda é sensível a algumas questões que Deus deixou com relação à liberdade cristã, mas ele ainda tem algumas restrições. Paulo manda que eu e você não venhamos a ficar discutindo, tentando convencer o fraco. Devemos instruí-los, depois em amor, tentarmos orientá-los, mas a princípio ele diz, não, vocês acolham, o recebam em amor, ou seja, sem julgamentos. Um crê que tudo pode comer, mas o que é fraco ele come só legumes. A diferença aqui é de prática, não de doutrina fundamental, de doutrinas, princípios centrais da nossa fé. O que Paulo está dizendo aqui, olha, não é a prática alimentar que define a aceitação diante de Deus, mas é a fé em Cristo Jesus. Ou seja, é a confiança total em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus e nos feitos de Cristo Jesus. E isso nós podemos aplicar nas nossas vidas hoje. Quantas pessoas têm convicções fortes sobre festas, sobre feriados, sobre roupas, sobre formas de cultos. Outros têm uma liberdade em suas consciências. E é claro, não ferem os mandamentos de Deus e a palavra de Deus. Ou seja, agora se algo não é pecado, eu devo acolher o mais fraco. E o mais fraco também não deve desprezar, né, o mais forte. E aí você precisa se lembrar disso. Quem és tu para que julgues o servo alheio? O seu irmão não é o seu servo. O seu irmão é servo de Cristo. Todos nós servimos a Cristo. E é o Senhor que sustenta os seus servos. É Ele que Ele é poderoso para fazer os seus servos permanecer firmes. Então precisamos ter isso na nossa mente. Segundo aí, né, do verso 5 ao verso 9, Paulo ele mostra essa consciência aí individual diante de Deus, né, a pessoa ter essa certeza. Para uns isso é muito claro, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Paulo sabe que havia algumas... ele reconhece que havia essa diversidade de prática e que não feriam o centro da fé cristã. E Paulo está orientando, olha, aí entra a nossa consciência ser iluminada pela palavra de Deus, a importância da oração e da leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque em outro momento Paulo diz que a consciência de muitos estava cauterizada. Ou seja, aquela pessoa que vive tanto no pecado, mas tanto no pecado, que para ela tudo é normal. Ela não consegue enxergar mais pecado em nada. A mente está cauterizada. Ou seja, ela segue o fluxo deste mundo, o curso deste mundo. Ou seja, tudo é normal, se todo mundo está fazendo, não é pecado. Então nós não estamos falando dessa pessoa. Nós estamos falando daquele que busca agradar a Deus. E Paulo está dizendo, olha, a nossa consciência, você não pode negligenciá-la. E aí esse ponto sensível, né? Se para alguém comer determinado alimento, isso é pecado, ou eu tenho dúvida, eu não devo comer. Mas aí eu também não posso ficar julgando aquele que come. Não é? Se não tem Aqui Paulo está dizendo, para mim tudo é puro. Para mim tudo é puro. Eu não vejo nenhum problema com relação a isso. Mas se o meu irmão vê, puxa, então se ele não deve comer. Porque se ele comer, ele vai estar pecando, porque aquilo que não procede de fé é pecado.
né? Mas nós vamos falar mais adiante disso, né? Mais à frente, nas outras mensagens com relação a isso. E por último, né, lembrarmos disso, né? Todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. E você vai dar conta da sua vida. Não é da sua esposa ou do seu vizinho. Você vai dar conta da sua vida. Não é do seu irmão. Então se preocupe com a sua vida. E com isso não estou dizendo que não devemos buscar dar um bom testemunho. Foca no que eu estou pregando aqui hoje. Eu estou falando de comida e de dias. Então foca nisso. Paulo está dizendo. Então, antes de nós julgarmos o nosso irmão por práticas externas, precisamos nos lembrar que um dia nós mesmos estaremos diante de Deus. E aí, como é que vai ser? Como que eu lidei com o meu irmão? Ou seja, cada palavra precipitada. Né? Somos rápidos para dizer, olha, fulano é fraco na fé. Né? Ou somos rápidos para emitir o julgamento. Ah, fulano não é crente em nada. Olha o que ele faz. Olha o que ele come. Ou seja, emitimos cada julgamento severo. Então, precisamos estar atentos a isso. Então, o meu desafio a você hoje é examine a sua vida à luz da palavra de Deus. Ou seja, você tem julgado os seus irmãos em coisas secundárias, questões secundárias, que não são centrais da nossa fé. Você é aquele militante. Você tem vivido para agradar a Cristo em todas as áreas da sua vida? Você deve avaliar a sua vida. Eu tenho vivido assim? Para que eu e você possamos, todos nós, possamos, com humildade, reafirmar o nosso compromisso, como Paulo está dizendo aqui no verso 1. Vivamos, quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Ou seja, eu existo para Ele. Ou, como Paulo vai dizer lá em Colossenses, E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, o Pai. Que eu e você possamos viver com essa perspectiva e que possamos avaliar se você é o mais maduro na fé, tenha paciência com o mais fraco. Agora, se hoje você olha para a sua vida e você é o mais fraco na fé, tome cuidado com os seus julgamentos e busque amadurecimento. O forte, quebrante o coração, tenha paciência e sabedoria para conduzir a sua vida e saber que o seu irmão, Cristo morreu por ele. Se Cristo o acolheu, nós também precisamos acolhê-los. Por isso vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.